Fala galera da terceira série, beleza? Professor Caio Perdomo de Geografia aqui, hoje falando sobre mobilidade urbana. Mobilidade urbana muitas vezes fica preso à ideia de transporte e deslocamento, mas vai além, é algo que é para além da simples referência à infraestrutura de locomoção urbana. Não se trata também de técnicas de engenharia, além da função social da mobilidade urbana e das questões ambientais em torno dos modais de transporte escolhidos. O início do debate sobre mobilidade urbana foi lá na década de 1970, quando a gente teve a primeira e a segunda crise do petróleo. Os preços do petróleo subiram mais de 300% só ali no ano de 1978. Então, começou-se a pensar que era necessário redefinir os nossos modais de transporte, porque o modal de transporte dependente de petróleo e das suas variações, né, como a gasolina, o diesel, eram necessárias. Então, até por uma questão de ser uma escolha energética que tem prazo de validade, porque vai acabar. Então, do ponto de vista da questão social, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não pode se desprender do conceito de equidade. Equidade é uma peça-chave na discussão. Equidade tem a ver com justiça social. Equidade é para a gente pensar quais são os benefícios que a urbanização traz e como é a distribuição espacial e social desses benefícios. O que eu quero dizer com isso? Os benefícios da urbanização, que a gente já sabe, que é o acesso à infraestrutura, como energia, como escola, como hospitais, como transporte público de massa. Esses benefícios, eles estão disponíveis a todos os membros de uma sociedade? Ou é indiferente onde esses indivíduos vivem? É indiferente às condições locacionais? Quer dizer, existe infraestrutura, existe acessibilidade para todos, ou isso está ligado à localização onde a pessoa mora? Quais são as restrições que as escolhas individuais de cada um, quais são as restrições de acesso a trabalho, a estudo, a lazer, que a falta de um determinado equipamento urbano traz? Por exemplo, a falta de acesso a uma estação de metrô, a uma estação de BRT, a falta de acesso o fato da sua rua alagar ou não alagar, o acesso, por exemplo, à energia elétrica ou não, o acesso, por exemplo, a esgoto encanado ou não. Quais são as restrições que isso traz? Beleza? Isso está associado à mobilidade urbana. Então, cada vez mais o debate sobre mobilidade urbana está associado ao conceito de direito à cidade. O direito à cidade é um entendimento de que o usufruto dos aparelhos urbanos tem que ser equitativo. Os equipamentos, os serviços, eles têm que ser oferecidos dentro da ideia de justiça social. Não adianta a gente pensar que todos os indivíduos tinham que ganhar o mesmo salário. Isso é besteira. Se todos os indivíduos ganhassem o mesmo salário, mas mesmo assim uns tivessem mais acesso à infraestrutura do que outros, mais acesso a equipamentos urbanos, à mobilidade urbana do que outros, aqueles que têm mais acesso a esses equipamentos estariam à frente na hierarquia social. Beleza? Então, pensar essa questão é essencial para o conceito e para o debate de mobilidade urbana. E aí, para a gente concluir, o outro ponto quando se fala de mobilidade urbana, que pode ser uma linha de debate, além da questão social, é a questão ambiental. Sabemos que os transportes que usam recursos do petróleo, como a gasolina e o diesel, são grandes emissores de gases poluentes, gases do efeito estufa, o que tem mudado tem mudado o nosso meio ambiente todos os dias. Então, cada vez mais se fala em uma mudança radical para um desenvolvimento mais sustentável da mobilidade urbana. Para isso é preciso pensar
em políticas públicas, por exemplo, como o planejamento urbano, a administração do crescimento urbano, a administração dos padrões de crescimento urbano, de modo que a gente deve promover maior acessibilidade a serviços sem a necessidade do deslocamento de automóveis, por automóveis, né? É preciso fazer políticas públicas que aumentem a eficiência e a atratividade do uso dos transportes públicos. Outra coisa, é preciso implementar zonas livres de automóveis, zonas em que há um controle da circulação de carros e que dê prioridade a pedestres, dê prioridade ao uso de bicicletas, dê prioridade ao uso do transporte coletivo. Algumas propostas que podem ser feitas, isso é importante quando a gente pensa em públicas que criem condições para o retorno entre centro e periferia e criar novas centralidades urbanas, que os centros clássicos não sejam os únicos centros em que as pessoas consigam emprego, que os centros clássicos não sejam os únicos lugares onde as pessoas consigam acessar serviços, que novos subcentros sejam criados para que diminua o fluxo de pessoas indo em direção e voltando dos centros clássicos. Queridos, é isso que eu tinha para contribuir aí para a discussão para vocês. Espero ter ajudado. Grande abraço. Espero que todo mundo saiba bem no Enem. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Se liga no Enem. O tema de hoje é mobilidade urbana. Vamos citar Carlos Drummond de Andrade, Platão e Heráclito para ajudá-los na contextualização da redação do Enem. Carlos Drummond de Andrade dizia o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Através desse trecho do poeta Carlos Drummond de Andrade, pode-se afirmar que a mobilidade urbana se configura como um obstáculo na vida de muitos brasileiros à medida que os limita ao acesso à facilidade de locomoção. Agora a gente vai falar de Platão. Ele dizia: tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Essa é uma frase citada, como eu falei, pelo filósofo Platão. E a mobilidade urbana tem sido cada vez mais insustentável na medida que a população e a organização não crescem proporcionalmente. A população mundial, as tecnologias e a industrialização têm crescido rapidamente, enquanto a organização e a sustentabilidade têm estagnado e evoluído vagarosamente. Por fim, vamos falar de Heráclito. Segundo o filósofo pré-socrático, na mobilidade tudo flui, tudo muda e com a mudança obtém-se a passagem. Contudo, fazendo uma relação nas grandes cidades brasileiras, essa definição de Heráclito talvez não seja adequada, pois segue mais para a imobilidade do outro filósofo pré-socrático, que é o Parmênides. Já que o trânsito das cidades é um dos seus maiores problemas das cidades, devido ao grande número de carros nas ruas, causando enormes congestionamentos, como também elevando a poluição. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas para ajudá-los na redação do Enem. Então, um forte abraço e até a próxima.